Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição da Tertúlia ao Ataque aqui na Quarentena da Bola, hoje apenas com o painel residente. Mais à frente iremos novamente tratar e ter connosco o António Duarte, o Sporting Clube Braga. Hoje não foi possível e também antecipamos aqui uma hora o nosso programa, porque o João Paulo, como eu já disse aqui várias vezes, é dirigente do Leixões, das camadas jovens há muitos anos, com grande orgulho, e hoje já tem uma reunião relacionada com o Leixões às 7 da tarde, e então, com a concordância de todos, antecipamos aqui para as 5 horas. Daqui a pouco o Ricardo Silva do Vitória também se vai juntar a nós, ele está em plena ação laboral também, e por isso tem estes constrangimentos, mas ele vai se juntar a nós daqui a pouco. Ricardo Monteiro da Silva de Boa Vista já está connosco também. Ricardo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, estamos hoje um bocado desfalcados, mas o Ricardo não sei, está aí a chegar e o grande António Duarte também rapidamente voltará à nossa beira, que é uma figura que nos faz muita falta. É verdade, e por boa semana passada. O João Paulo, que já tem ali o seu cafezinho, também já está pronto. João Paulo, boa tarde. Já tens a tua reunião hoje de trabalho para começar a preparar o futuro dos teus meninos, não é? Eu agradeço a ti e aos colegas de painel, tanto ao Ricardo Monteiro da Silva como ao Ricardo Silva e ao António, o terem antecipado isto uma hora. Eles foram os malandros e marcar para as 7 horas, parece que é de propósito. Mas nós entretanto, a gente vai substituir. Já é para te calar, já começam a ser as portas. Mas não é fácil, não é fácil me calar. Nenhum de nós, aliás, podemos ter que alterar aqui muitas horas. A gente acaba de continuar a falar e desfalcados, mas ainda não estamos roucos nem moucos. Portanto, vamos a isso. Ora bem, vamos lá arrancar com o tema principal de hoje, que é de resto o tema que nos vai nortear ao longo do programa, para ouvir a vossa opinião. Ricardo Monteiro da Silva, porque o Boa Vista está na Primeira Liga, na Segunda Liga já falamos bastante dos últimos programas, já se sabe, o futebol não regressa, na Primeira Liga está aprazado que regressa, aliás, atrevo-me a dizer que parece que regressa, aconteça o que acontecer. O que é certo é que durante o fim de semana isto começou devagarinho, um caso aqui, 2 ali, 3 acolá, já vamos em 10, ou 9 ou 10, o que seja, Famalicão, Moreirense, Vitória, Benfica, existiu também o caso do miúdo da Bessade, do Sub-23 da Bessade, portanto isto por aí fora, e de tal forma e de tal maneira que já há quem questione e de que maneira essa questão está-se a levantar, se realmente há mesmo condições para se jogar. Eu relembro que há 3 jogadores do Futebol Clube do Porto que recorreram às redes sociais para dizer também que não estão muito de acordo com este reinício de campeonato. O Pepa, o José Gomes e o Paulo Sérgio, treinadores da Primeira Liga, que também já disseram que isto não fosse pelas questões financeiras e não se estaria certamente a jogar. Inclusivamente já se disse que não há verdade desportiva nestes jogos que se vão realizar. A minha pergunta, depois deste introito tão preenchido, é muito simples. Achas que há mesmo condições para se jogar? Como diz o nosso senhor Primeiro-Ministro da Nação, que se estiverem todos infectados no clube, pronto, não jogam, perdem por falta de comparência. O que é que te parece? Olha, Raimundo, faz-me lembrar o que li hoje, que dizia que há valores muito que mais se elevam ao futebol, ou seja, o futebol acaba por ser a coisa mais importante das menos importantes. O que o Sr. Primeiro-Ministro disse, quer dizer, foi mais uma intervenção dele sem nexo, porque isto não tem lógica nenhuma, não é? Porque de certeza absoluta, se isso acontecesse com um dos 3 eucaliptos, que não perdemos falta de comparência, não é? Estamos a pôr aqui situações que estão a pensar que pode acontecer a um dos males menores, portanto, e não poderá acontecer a nenhum dos estarolas. O que eu acho que poderá acontecer, o Benfica tem um caso, poderá já ter estado em contacto com mais 1 ou 2 jogadores e todos nós sabemos que isto para se propagar que é um instante. Portanto, eu pessoalmente mantenho a minha posição desde o início, tu sabes, eu acho que não há condições, não se devia recomeçar o campeonato. Tudo bem que temos situações financeiras, mas para isso a nossa federação, já que se quer sobrepor à Liga em reuniões e encontros, tem muito dinheiro que o distribui e que tenta compensar aos clubes. Claro que nunca vai poder compensar na totalidade as perdas dos clubes, mas que tente substituir a Liga, ou em conjunto com a Liga, que arranjem um mecanismo para que possam ressarcir os clubes em alguma parte, porque condições não há. Nós temos um amigo comum que desde o início, antes de tomar esta medida, disse que não há mais futebol nesta época.
Eu de início ri-me, mas cada vez mais lhe começo a ter que dar razão e provavelmente ele fará parte do teu curso de bruxo e também já terá adivinhado alguma coisa que nós não sabíamos. Portanto, vamos ver. Reuniões, condições acho que não estão reunidas para que se avance com o retomado do campeonato, mas as coisas mudam dia a dia, porque na sexta-feira ou na quinta-feira não havia ninguém e de um momento para o outro começaram a fazer os exames, já começam a aparecer os casos, e eu pessoalmente tenho a convicção de que serão mais os casos do que aqueles que estão a querer passar cá para fora. Porque haverá casos duvidosos que não estão a ser contabilizados e desses duvidosos teremos depois os assintomáticos. Há aqui uma série de números que para mim que não me estão a convencer, mas estou cá a aguardar para ver. E falas de clubes que nem os exames ainda fizeram, portanto vamos ver se corresponde à verdade ou não. Foi tornado público, não se fez, que foi um termo de responsabilidade. A questão aqui é que, por exemplo, na Alemanha, primeira e segunda liga, para retomar, e já há um clube, Dinamo de Dresden, que vai mesmo ter que perder por falta de comparência, porque tem um número de infectados que não lhe permite jogar, e o que é certo é que se vai avançar na mesma. Portanto, e posso partilhar aqui com vocês, para quem não nos ouviu, o Luís Castro no Shakhtar, que na Ucrânia está a seguir na íntegra aquilo que é o plano da Alemanha para retomar o futebol, e na Ucrânia é bastante claro para todos. Há futebol, aconteça o que acontecer, de tal forma que os clubes, Luís Castro incluindo no Shakhtar, estão a preparar as equipas B e os miúdos sub-19, etc., para a possibilidade de terem que jogar caso exista uma massificação da infecção. A mim o que me custa olhar é para uma situação em que realmente estamos a falar de questões de saúde e ao mesmo tempo entrar ao futebol. Eu vou agora ao João Paulo, que diz a mesma coisa desde o início. O dinheiro manda, não é? Boa tarde a todos. É assim, o dinheiro, infelizmente, é o que manda no futebol, e em Portugal, então, é uma coisa fora do normal, o dinheiro das televisões. Mas aqui o que eu acho que é mais importante, e ando curioso por ouvir o Sr. Joaquim Evangelista, que eu já não ouço falar há algum tempo. Não, mas falou para dizer que agora há condições e para não haver alarmismos, tanto que até foi acusado de ter mudado de opinião rapidamente. Mudou rapidamente e tem 10 infectados que já são públicos, não é? E não veio dizer nada em relação a esses 10. O que é que ele está a defender agora? É o dinheiro que ele ganha? É a saúde dos atletas que ele sindicaliza? O que é que ele está a fazer? O Sr. Pedro Proença, o que é que diz em relação aos infectados? Diz que se não houver futebol, cá a bancarrota. Foi o que disse o Sr. Pedro Proença numa reunião da Liga, segundo foi tornado público. Mas o Sr. Pedro Proença e o Sr. Dr. Fernando Gomes têm que pensar que há bancarrota em Portugal porque muitos querem abrir os seus estabelecimentos comerciais e não podem. E ninguém pensa nisso. E o futebol não está acima de tudo. Eu gosto muito do futebol, mas gosto mais de mim e da minha saúde. Alguém perguntou aos jogadores se eles têm condições para jogar, se sentem confortáveis em treinar. Portanto, acho que a nível nacional e na Alemanha também, já passa o bom senso do comum. É saúde pública, é isto. Diz isso. João Paulo, tu estás a falar da questão da bancarrota. Estamos aqui a falar da questão da bancarrota, que o Sr. Pedro Proença diz que há. E a quantidade de famílias que estarão a passar fome, de empresários em nome individuais que tinham um cafezinho pequenino e que estavam lá de manhã à noite e que viviam a vender cafés e a vender e agora não podem fazer os seus trabalhos. E está tudo preocupado com uma indústria que gera milhões, onde temos profissionais que ganham milhões. Quer dizer, temos que ser um bocado coerentes. O que leva mais a pensar é que eu gostava de ver as contas da Liga. O que é feito do dinheiro que a Liga andou a ganhar? Não, mas é que é assim, é curioso. Eu admiro como é que os clubes, os presidentes dos clubes, não perguntam ao Sr. Pedro Proença o que é que o Pedro Proença ou a Liga fez ao dinheiro. Não há dinheiro. A Liga só vive do que a televisão lhe dá mensalmente. Então algo está mal aqui. É que eu não vejo. Vejo a Liga investir nos clubes muito pouco. Dá uns subsídios da treta que vem da UEFA, fazer uns balneários e umas coisas assim e tal. Mas ninguém diz onde é que está o dinheiro das multas, das inscrições, dos patrocínios, que a Liga tem patrocínios, das provas. E não são tão poucos nem tão baratos. Ricardo,
E João, deixa-me só dizer e responder aqui, porque há muita gente que entra entretanto e faz logo a pergunta, não ouviu o início, e portanto para dizer, o Ricardo Silva, o barbeiro, como te chamam aqui, está precisamente na sua barbearia e portanto a qualquer momento ele vai deixar o cabelo que está lá a cortar e já entra em direto, e dizer também a quem nos segue, que eu, o Ricardo, João Paulo, o outro Ricardo, quando está cá o António Duarte, não defendemos ninguém a não ser a nossa própria opinião. Portanto, e vocês dão a vossa e nós gostamos dela, e portanto, por exemplo, o Orlando está a dizer que por coerência se podem abrir restaurantes, creches e grandes superfícies, entretanto, porque é que não se pode jogar futebol se isso não é 2 pesos e 2 medidas? Eu estou a perguntar, até eu, Orlando aqui por escrito, se é que há realmente condições para isso tudo ou se tem mesmo que ser, lá está, devido ao negócio, não é? Dás-me o prazer de responder ao Orlando. Claro que sim. Primeiro, uma boa tarde ao Sr. Orlando, que não o conheço, teria todo o prazer em conhecê-lo. Quando ele deve calcular uma creche, um restaurante, qualquer estabelecimento comercial, como temos vindo todos que têm que andar na rua por causa de fazer compras e isso, eu tenho que andar de máscara. Portanto, eu não estou a ver 22 atletas, mais 3 atalhos a jogarem de máscara. Sr. Orlando, temos de ser racionais quando falamos. E nenhum atleta consegue jogar de máscara. Nem ter os mesmos cuidados que tu tens se fores a um restaurante, por exemplo, hoje em dia. É pela dinâmica de um balneário. Mas eu vou ao restaurante se eu quiser ir. Se eu não quiser ir, eu não vou. Exatamente. O jogo de futebol tem que ir para o campo. É diferente. O tal gladiador que é lançado para a arena hoje em dia, parece que é isso que está a acontecer, não é? E deixa-me só dizer que o Gilberto Dias, que está na Suíça, um adepto do Tirsense, um abraço para ele, para os adeptos do Tirsense e para a Suíça também. Ele diz que é estranho que os jogadores que estiveram quase 2 meses em casa saiam agora e tenham o vírus. Agora a minha pergunta, Gilberto, é: será que tiveram esses 2 meses em casa? Temos a certeza absoluta disso? Quem é que pode comprovar isso? Se as pessoas não saíram, estiveram em contacto com quem? De tanta gente. Não é? E a questão é esta, é que se tivessem estado 2 meses em casa, não era agora que iam dar positivo para o coronavírus, as pessoas saíram de casa diretamente. Tiveram que contactar com alguém, até pode ter estado em casa e ter entrado alguém na casa deles. Todos nós já saímos de casa, não vamos andar aqui feitos santos a dizer que ninguém saiu de casa. Mas a questão, para uma coisa, mas o jogador de futebol até pode não ter saído de casa, mas a esposa teve que sair. Exatamente. Se mora com a esposa ou se mora com os pais tiveram que sair. Portanto, não estamos a entrar aqui em utopias, quer dizer, não há maneira nenhuma que tu possas dizer de que não está infectado, porque não tiveram em quarentena. Um jogador de futebol é um ser humano como qualquer um de nós. É um mortal como qualquer um de nós. Está exposto ao vírus como qualquer um de nós. Se há 1.200 infectados em Portugal, não é? E 20 mortos, infectados 28 mil quase. 28 mil, e era proibido sair de casa. Nenhum jogador de futebol ficou infectado. O que eu não ouço falar, que é isso que eu gostava, é de ver o Sr. Fernando Gomes, o Sr. Pedro Proença, virem diariamente, como vem a Diretora-Geral de Saúde, a Ministra de Saúde, falar do que está a passar no futebol no dia-a-dia. E eu gostava dessa coragem da parte deles. De dizerem que realmente há casos no Moreirense, no Benfica, seja onde for. Alguém já perguntou ao Aves se tem dinheiro para fazer Deixa-me dizer. Exatamente. E estes feitos que deverão ser feitos, ou deveriam ser feitos, semanalmente. Deixa-me dizer só a este nosso seguidor, que está aqui a falar, o Rui Costa, que em Inglaterra que vai começar com muitos mais infectados. É verdade, mas ele acrescenta que os jogadores deviam decidir. Sim. Eu concordo com ele. Sim, tudo bem. Não, mas o que eu queria dizer e nem era por aí, era só de que tudo bem, vai começar, mas há condições. Não sei se vai começar em Inglaterra, mas quem é que garante que vai começar? Mas até pode começar, mas vai começar sem condições como cá. A questão não é esta, a questão é que estão a dizer. E vai começar. Tudo bem, pode começar. E cá também querem começar. Agora, há condições? Não há. Deixem-me é a minha opinião. Deixem-me apresentar-vos aqui uma pergunta. O Paulo Ribeiro também diz que os jogadores não podem ter sido infectados antes da quarentena e simplesmente ainda não terem conseguido se recuperar. É possível. Temos o Fernando Rocha, que é comediante, não é jogador de futebol, não sai de casa há meses e vai no 7º teste positivo. Portanto, é verdade. Isto é verdade. Agora já ficou, o Rocha já ficou bem. Sim, mas até o facto de dar 7 vezes positivo e uma delas no meio negativo está até a fazer que ele seja estudado para se perceber como é que acontece alguém que está fechado desde a primeira vez que é analisado 2 vezes e dá 7 vezes positivo. Agora, deixa-me só fazer uma pergunta muito concreta, porque agora o Nuno Ricardo também já está a dizer aquilo que eu disse. Futebol em Inglaterra ainda não está decidido voltar. E não está em lado nenhum, no fundo. Mesmo onde se diz vai voltar, ninguém pode garantir exatamente que vai voltar. Vamos ver. Falamos a questão.
E eu faço uma pergunta muito concreta aos dois que eu ainda não vi ser discutida devidamente. Não há nenhum protocolo para isto que eu vou dizer. Ok, regressa, está aqui muita gente que quer ver. Eu percebo, o pessoal vê o campeonato da Bielorrússia e da Coreia. Eu fui ver um jogo da Coreia quando recomeçou agora. Uma pessoa que quer ver futebol vai ver. E as pessoas querem muito que regresse futebol, esquecem-se que são os jogadores que vão lá para dentro, não somos nós todos. Querem um futebol sem adeptos nas bancadas, que eu também não consigo entender. E já vamos falar de uma coisa que é a televisão. Aqui em Portugal fala-se que a televisão, o sinal vai ser aberto para as pessoas não irem para os cafés, para não se juntarem nos cafés, não é porque os adeptos não podem estar nos estádios, é para as pessoas não irem para os cafés. Mas já lá vamos tocar nesse ponto. Onde eu queria chegar é de uma forma muito simples. Vai-se jogar futebol, 1 ou 2 jornadas, depois se um clube tiver 20 infectados ou 15, e se calhar, como diz o Ricardo, um Benfica ou um Porto, isto muda de figura automaticamente, podem pôr o lacinho em cima da prenda que quiserem, mas é isto que vai acontecer. Se o Benfica ou o Futebol Clube do Porto tiverem infectados em massa, ou 5, 6, 7 jogadores daqueles titularíssimos, o caso muda de figura no mesmo dia. E o Primeiro-Ministro não vai dizer que pode haver falta... São as medidas à costureira, como tu dizes. Vamos pôr alfaiate. Vamos pôr este cenário. Há 2 jornadas. Há um ponto de diferença. O Benfica passa ao Futebol Clube do Porto. Ou o Guimarães, o Vitória Sport Clube, Vitória de Guimarães e o Famalicão ultrapassam o Rio Ave no 5º lugar. O Sporting ultrapassa o Braga no 3º. O Portimonense apanha o Paços Ferreira e fica na Primeira Liga. Vai valer o quê? A classificação, se interromper entretanto, vale a classificação de agora? Alguém já teve as bolinhas no sítio para dizer, ora bem, vamos jogar, mas se não se puder jogar ao fim de uma jornada ou 2, a classificação é essa, é a anterior, é desta jornada, é da primeira volta. Não sei. Ricardo, como é que olhas para isto? É que eu ainda não ouvi ninguém dizer isto de forma evidente. Como é que se vai processar? Raimundo, tu ainda não ouviste dizer nada sobre isto, como nunca ouvimos ninguém dizer nada sobre as medidas que são importantes para o futebol. Porque nós andamos aqui aos anos a empurrar o problema com a barriga, mas em tudo. E agora está-se a fazer exatamente a mesma coisa. O que é importante neste momento é pôr-se o país a jogar por causa da bancarrota e dos direitos das televisões e de muito dinheiro que isto gera. Mas ninguém pensou nisso. Daqui a uma jornada, se tivermos um problema, vamos pensar como é que se resolve. Tu dizes e bem. Imagina que na próxima jornada o Benfica passa ao Porto e chegamos à conclusão que isto não pode continuar. Como é que se vai resolver? Ainda ninguém pensou, nem ninguém vai pensar. Porque de certeza que os clubes aí não vão chegar a consenso. Os clubes aí... Os clubes, não, um vai querer que seja a classificação de agora, um vai querer que seja a classificação depois. E temos mais a caldeirada portuguesa. Aí não vai ir a mais futebol, porque aí não vão chegar a acordo nenhum. Neste momento chegaram a acordo para se jogar. Mas sério, tudo bem, mas vamos sentar cá outra vez e vamos dizer assim, e se daqui a 2 jornadas este vírus piora, temos uma segunda vaga muito mais forte e temos que parar tudo outra vez? Como é que vamos resolver? Tu imagina, eu posso ter a dizer a certeza que aí na Liga não vai ficar nada decidido, porque aí é como tu dizes, uns querem de agora, outros querem daqui a 2 semanas, outros querem no Natal e outros querem aquilo que... Mas isto mexe muito com o futuro dos clubes. Era preciso haver coragem para... E vou dizer outra coisa, mantenho aquilo que te disse e agradecendo aqui a mensagem do Carlos Duarte. Eu não consigo entender, mas é problema meu, já está visto. Não, um futebol sem adeptos, e são os adeptos, muitos deles estão a fazer força para ver futebol. Pronto, ok, vamos ver os ninguém. Eu futebol, não sei, não consigo entender. Há uma coisa interessante com o Sr. Pedro Proença, que é uma questão de nós também analisarmos, já que falta na bancarrota. E depois vem dizer que o sinal vai estar aberto para ninguém ir para os cafés. E a bancarrota dos cafés? Não, estão a dizer que se o sinal vai estar aberto para as pessoas não irem para o café. É para evitar ajuntamentos. Atenção, mas não é para os adeptos. Sim, mas aí vai haver uma bancarrota na hotelaria. Nos cafés. E não está preocupado com isso. João Paulo, eu não me acredito, sabes porquê, João Paulo? Quem está habituado a ver o futebol no café são as mesmas pessoas que agora vão para o café ir. Não são os adeptos do estádio. Tu tens jogos clássicos ou jogos europeus que dão em sinal aberto e as pessoas com sinal aberto continuam a ir para o café. Pronto, ponto. Mas sabes, é isso que vai acontecer. Não, mas sabes o que é que nós vão obrigar os cafés a fechar? Vão obrigar os cafés a fechar na hora do futebol. Quando há gente, não pode. E eu quero ir de encontro ao que está a falar. Se eu vou para um café ver o futebol, é porque vou ter adeptos do meu clube em que vou poder estar num ambiente de futebol, que é o que um adepto procura. É um ambiente de futebol. Opa, com todo o respeito, eu não vou ver o futebol com a minha mãe, que a minha mãe não gosta. Não é? Portanto, eu procuro com os meus amigos, como já vimos jogos juntos, para quê? Para sentirmos aquela emoção do jogo. É por isso que as pessoas procuram os cafés, porque são adeptos, são fervorosos,
Gostam de gritar Para gol, trocar gostam de ideias, discutir, trocar ideias. gostam de tudo isso. E aqui ninguém pensa no adepto. João Paulo, deixa-me só aproveitar. Olha, primeiro dar as boas-vindas aqui ao Ricardo Silva, o nosso barbeiro de Bolonha já está de regresso. Já perguntaram por ti, o barbeiro barbudo, foi o que perguntaram aqui. Hein? De peito. Casa de Ferreira, espeto de pau. Olha, vou aproveitar este momento para ler o que ia ler, que é do Edgar Costa, capitão do Marítimo, e já te coloco a ti uma questão também, Ricardo, porque tu estás aí com o tempo mais limitado. O Edgar Muito Costa bem. diz o seguinte: sou jogador de futebol, mas antes de ser jogador de futebol sou um ser humano. Como todos, cresci como cresci, tive a educação que tive. Hoje em dia sou pai, mas a educação que dou ao meu filho sempre foi e sempre será saúde primeiro, o resto é só o resto. Temos família, que é mais importante que tudo. Diz o jogador que, entretanto, até referiu que quando o Marítimo tem o estádio que tem, não pode jogar em sua casa, vai ter que jogar fora e vai ter que jogar no continente, com os acréscimos que isso tem para a verdade desportiva. E ele está a questionar, então, mas espera aí, temos que jogar de qualquer forma, fora da ilha, no continente, os grandes a jogarem mais nos seus estádios, porque supostamente os estádios são melhores. Tudo isto também não vai contra a verdade desportiva, e é um jogador que está a dizer, eu sou pai, eu digo ao meu filho, saúde primeiro, como, por exemplo, nós aqui dissemos que não deixaremos os nossos filhos ir jogar futebol ou treinar futebol nesta altura. Portanto, isto é uma opinião de um jogador. Há mais, eu fui buscar esta, mas posso ir buscar mais. Mas pronto, Ricardo, tu até é bom que não ouviste o que disse o Ricardo Monteiro da Silva e João Paulo, e assim não estás condicionado pelas nossas opiniões. O que é que tu achas? Há condições para jogar depois disto que temos assistido? Há mesmo condições? É o negócio que vai importar? O que é que te parece? Ora bem, eu vou começar por a verdade esportiva, não é? Portanto, temos esse jogador a dar esse testemunho, não é? E espero que me estejam a ouvir bem. Ótimo. Portanto, isto vai de encontro àquilo a que se fala no futebol português e que as pessoas gostam de ter como bandeira, que é a verdade esportiva. E a verdade esportiva, neste caso, fica para depois do último lugar, não é? Portanto, interessa aqui é o negócio, interessa é que as coisas cheguem até ao fim para que o dinheiro volte a entrar nos cofres, e o resto é apenas o resto, porque jogadores há muitos, temos muitos jogadores, se estes ficarem doentes, provavelmente teremos que contratar outros, e está tudo bem, e não interessa nada se esses jogadores têm famílias e os filhos e os pais e os irmãos, isso não interessa para ninguém. Interessa que o circo continue, e digamos que isto é mais ou menos como nos tempos romanos, em que havia o circo e que toda a gente estava à espera da vítima, portanto que o leão comesse a vítima, e aqui acontece precisamente o mesmo, depois arranja-se mais um gladiador para entrar na arena. Portanto, o que está a acontecer no futebol português, eu sinto-me um bocado envergonhado, eu sinto muito envergonhado de estar a assistir a isto tudo o que se passa, e em que quase ninguém tem uma opinião válida. Portanto, há 3, 4 opiniões válidas em que estes senhores dizem isto é para andar e vai-se fazer assim. E já chegámos a ver um primeiro-ministro a dizer, se não tiverem jogadores, perdem por falta de comparência. Portanto, isto é tudo fácil, isto é tudo normal, isto faz parte da verdade desportiva, e finalmente nós chegamos à altura em que vemos que a verdade desportiva é apenas e só uma grande tanga. Vamos falar português para que toda a gente entenda. Isto é tudo uma grande tanga. O que interessa aqui em termos de verdade é mesmo a verdade monetária, é o que está a falar neste caso. Temos jogadores que de certeza se vão recusar a jogar. Isto será uma cadeia, portanto os jogadores cada vez mais terão a sua opinião e dirão de certeza, muitos jogadores, que isto não há condições para jogar. E eu tenho que admitir que também entrei agora à meia da conversa, não sei como é que estará as vossas posições acerca disto. Agora, o que eu posso dizer é que eu tenho que bater nesta tecla, temos que bater nesta tecla. A verdade esportiva em Portugal tem aquele símbolo do euro à frente, infelizmente.
Oh, Ricardo, deixa-me perguntar-te o que eu perguntei a eles também. Vamos imaginar, já disse aqui, vamos imaginar o cenário de joga-se. Ontem a Ministra da Saúde disse que o Governo ainda está a analisar a retoma, que quer a retoma, mas que está a analisar, e disse uma coisa espetacular, que eu percebo o sentido, mas para mim é espetacular, que é dizer, pronto, a Alemanha até vai começar primeiro, vamos ver o que acontece lá e depois logo nos ajustamos. Ou seja, as cobaias alemãs primeiro vão lá para dentro e depois a gente logo vê. Mas para te perguntar o quê? Retoma-se o campeonato. Entretanto, se o Benfica ultrapassa o Futebol Clube do Porto, ou o teu Vitória ultrapassa o Rio Ave, ou o Sporting ultrapassa o Braga, ou o Portimonense ultrapassa o Passos Ferreira e acaba outra vez, tem-se terminar. Temos aqui uma caldeirada bonita, porque não houve, como disse aqui um nosso seguidor, e dou-lhes parabéns por isso, pela coragem de dizer, porque não houve tomates para dizer aos meus amigos, vamos retomar, mas as regras são estas, se isto for abaixo outra vez, a classificação é esta, ou é da primeira volta, ou é da última época. Sim, estamos a ouvir. Tu é que não estás a ouvir, acho eu. Estás a ver, Ricardo? Sim. Já estou. Pronto, ou seja, imagina que retoma, muda-se as classificações, volta a parar, ninguém decidiu o que é que acontece nesse caso, temos aqui um problema muito maior que o que já temos atualmente. Pois, lá está, um problema gravíssimo em que a verdade esportiva vai toda para canto. Portanto, novas regras, ninguém falou acerca das regras, a não ser o nosso novel primeiro-ministro, que disse que quem não tiver jogadores não joga e perde. Portanto, em que é que ficamos? Já agora, Ricardo Monteiro da Silva e o meu amigo João Paulo, em que é que ficamos se isto acontecer? O que é que vocês responderam? Que é para eu ter aqui uma ajudazinha na resposta. Responderam que ninguém vai decidir nada e que depois vai saber o que é que acontece. E, portanto, depois vê-se, empurrar o problema com a barriga, como é sempre em tudo. Lá está. E isto vai ser mais uma grande salada de confusão no futebol português, que é aquilo a que estamos habituados, e depois, muito importante, vamos ver o que é que os outros fazem. Eu até acho bem ver o que é que os outros fazem. É pena, é nós não fazermos o que os outros fazem, em termos de direitos televisivos, em termos de regras que todos os clubes têm que cumprir, em termos de castigos, em termos de tudo. Não, vamos ver o que os outros fazem para os senhores do dinheiro. Depois vê-se o que é que acontece. Isto é inacreditável, mas o certo é que estamos a viver isto mesmo. Deixa-me só dizer aqui ao Gonçalo Coutinho, ele pergunta se alguém já perguntou aos jogadores se eles querem jogar ou não, e eu, se não tivesse qualquer atividade profissional há 2 meses, queria recomeçar quanto antes, ainda com algum risco. Eu posso dizer ao Gonçalo que, oficialmente aos jogadores, eu tenho a certeza, ninguém perguntou nada. O que aconteceu foi que tivemos os presidentes, e nós que sabemos como é que isso funciona, a dizer eles querem jogar. Agora, eu posso dar a minha opinião pessoal baseada nos jogadores que eu falo. Muitos jogadores que eu conheço de Primeira Liga não querem jogar. Ponto final. Não, ainda agora dei o exemplo do Edgar Costa, que é capitão do Marítimo, colocou nas redes sociais aquilo que eu vos contei e, por magia, passado 1 hora, a publicação teve que desaparecer. Ok? E tem acontecido com muitos jogadores que vão dizer que não há condições e, passado 1 hora, nas redes sociais desse jogador, essa publicação já desapareceu. E isto é, obviamente, a máquina... Neste momento já foram... Neste momento já foi proibido fazer publicações nesse sentido. Claro, portanto, mas não vou haver mais. Os jogadores não foram ouvidos. Os jogadores fossem ouvidos. Isto é quase como... Olhem para a Espanha, que queriam começar mais cedo. Eu dou este exemplo e foi só um senhor Sérgio Ramos e um senhor Busquets dizerem calma lá com isto, porque se não houver condições não joga ninguém. E a coisa piou diferente. Agora, o poder do jogador espanhol não é o poder do jogador português. É o que eu queria dizer há bocado, que é só uma parte. Nos Estados Unidos, a NBA é uma prova que gera muito mais dinheiro que o futebol. Olha, este comentário do Fábio é muito interessante. Vai ganhar quem tiver mais infectados. Os americanos, os jogadores de basquete americanos, os jogadores da NBA, disseram primeiro que não jogam sem adeptos. Primeiro, que não jogam sem adeptos. Que não vão estar a fazer o trabalho deles para ninguém o ver. Portanto, eles puseram logo aí. E disseram que não jogam enquanto não houver condições de saúde para tal. Que é os adeptos estarem nos pavilhões e eles também podem estar a jogar o jogo deles sem correrem riscos de serem infectados. E ganham milhões e milhões de dólares. E é um desporto que gera milhões e milhões de transmissões televisivas. E eles têm essa coragem. Agora aqui não. João Paulo, e para o Ricardo Monteiro da Silva também falar, e nós aqui neste programa, que somos já conhecidos por dizer exatamente aquilo que pensamos e não o que as pessoas gostam de ouvir, vamos pactuar com a situação de não se pode jogar a segunda liga porque os estádios não têm condições, na primeira liga só se pode jogar em alguns estádios, e no Campeonato de Portugal não se pode fazer 6 jogos de play-off na cidade do futebol e fazer de conta que está tudo bem. Toda a gente já percebeu. Havia condições para jogar na primeira, tinha que haver na segunda. Os estádios que isto também jogar na segunda, só em alguns estádios. Liga dos 50 milhões.
E o Campeonato de Portugal também tinha que ter existido outra verdade desportiva na decisão. Não venham com conversas. Portanto, O campeonato, a Primeira Liga, devia mudar para a Liga dos 50 milhões. E nós temos aqui o que me entristece, não é chateia, entristece é ver adeptos a fazer tão fica-pé. Tem que haver Primeira Liga, tem que haver jogos e o resto dos clubes. Não interessam. Pronto, paciência. E depois queixam-se que o nosso futebol anda a reboque dos outros. É o que é. Ricardo, força. Rémulo, eu ia buscar ao bocado o Saúl, disse que ele teve um comentário aí que até tu passaste, que disse que quem está a fazer mais pressão são os adeptos do sofá e das festas. Foi, sem dúvida, exatamente. Eu concordo perfeitamente. O adepto do futebol, eu falo por mim, estou-me a marimbar como é que isto vai acabar. Porque não vou ter o prazer, não vou ter o gozo, está aí, exatamente. Os adeptos de sofás e de festa são os que querem que o futebol comece. É verdade, porque quem realmente é adepto do futebol quer ir ao estádio, é no estádio que se vive o futebol. É ali que se vive o futebol, não é no café. E nós vemos os adeptos de futebol que fazem sacrifícios, que às vezes faltam ao trabalho, que com sacrifícios enormes financeiros para acompanhar a equipe para todo o lado, e podiam vir no café e não queriam. Portanto, quem mais está a fazer barulho neste momento é que haja aquele adepto que, pronto, não quer ver a futebol, pá, mas que veja, como diz, o Campeonato da Coreia ou... Não, mas o Marítimo vai jogar fora de casa, o Santa Clara vai jogar fora de casa, o Sr. Presidente da SAD de Santa Clara não viu problemas nisso, e eu se fosse Presidente da SAD de Santa Clara... Não viu problemas nenhum, isso é impressionante. Eu via problemas, mas atenção, se tivesse que jogar, jogava, mas dizia, eu queria jogar em minha casa. Mas o António Pedro Vasconcelos também diz aqui algo interessante, o Portimonense de 10 jogos que faltam tem 6 em casa, ou teria, porque agora vai ter que jogar em campo neutro e sem adeptos. Então, quer dizer, isso desce divisão, vai para a segunda liga e a verdade desportiva está lá. O caso do Boa Vista, que no estado do Bessa sempre foi uma mais-valia para nós, por causa da massa adepta, por causa daquela força, daquele ambiente. Como é que o vamos fazer? E é outra pergunta que eu te questiono. Não sei se me podes responder, que andou há tempos aí na internet a dizer que eram só 6 estádios e alguns jogavam em casa, depois a Federação e a Liga acho que já vieram dizer que era tudo mentira, mas eu vou agora fazer uma pergunta. O Benfica Sporting vai jogar às Antas? Ou ao Dragão? Era bonito. Isso era é que era bonito. Não, isso é que era bonito. Não, mas era bonito. Já que estamos aí por esse caminho, por que não? Porque aquilo que andava... Um Porto Sporting em casa na Luz. Pá. Na Luz, pronto, então... É isso que vai acontecer. Ao menos era histórico. Ou então o campo para ele jogar o Dragão. É. O Vista Braga em Guimarães, por exemplo. Nós rimos, mas é sério, quer dizer. Não, é sério, é muito sério. Eu não sei onde é que eles querem chegar com isso. Mas nós ao rirmos com isso, estamos a mostrar o risível que há alguma coisa. Isto é ridículo. Isto é risível. Olha uma coisa. Toda a gente conhece os balneários que agora são públicos, que têm todos aqueles adereços dos clubes. Eu vou jogar ao Estado do Dragão, sou do Braga, vou jogar com o Marítimo e vou levar com o símbolo do Porto, com todo o respeito. Não há nada, não é? Será que eles vão tirar essas indemnitárias? Não. Penduras as tuas truços lá no sítio do Alex Tel, do Corona. Exato. Não, é isso. Mas a questão é essa. Como é que vai ser distribuição de lugares? Vai ser por sorteio? Não, vai ser por sorteio, vai ser distribuição de lugares. Não é. Isso. Sem chegar primeiro os estádios, atenção, há uma pré-definição já dos estádios e já correu pelos WhatsApps toda a gente e realmente é uma coisa que salta à vista. Já se sabe que são os melhores estádios, não vale a pena atacarem porque eu já sei que são os melhores estádios. A Madeira tem um bom estádio. Mas são ou não mais beneficiados os grandes até com esta decisão e esta definição? Quais são isto? Ricardo Silva, que estavas com o dedo no ar, força. Esta descaracterização total, portanto, a facilidade com que descaracteriza toda a envolvência do jogo de futebol, em que se leva um jogo de futebol para um estádio qualquer porque ele tem que se realizar, isto é inacreditável, a facilidade com que se altera o espírito de um jogo de futebol. A tal coisa, a minha terra contra a tua, a minha aldeia, a minha cidade, a minha rua, portanto, isso não existe, isso em Portugal não existe e ficou agora bem visível aos olhos de todos os adeptos portugueses, de todos os adeptos portugueses, de quem é que manda nisto. A facilidade com que se leva o Boa Vista Braga para o estádio de Dom Afonso Henriques. Não é que eu até gostava de ver um jogo desses. Mas não vais ver na televisão. Não, é que nem posso ver. Não, vês na televisão.
E eu ia para lá e até punha, era contra os Não, dois, que era Ricardo, muito engraçado. Ricardo, Isso não, posso espera aí, fazer. Ricardo. Mas tu às tantas, vamos agora ser mais honestos, mas tu às tantas, com bom conhecimento dentro da estrutura do Guimarães, tu arranjas uns convites para ir para a tribuna Vitória. D, porque esses senhores vão lá estar, ou de Vitória, desculpa. E sabes que é com todo o respeito. Não é isso. Mas tu com convites, tu vais conseguir ver esse jogo, porque as tribunas Mas não isso vão não estar devia ser vazias. possível. Não devia Mas ser vais ver o possível. que vai acontecer. Mas Tu vais ver o que vai acontecer. acontecer. E Vais tu ver viste isso. na Coreia que o Paulo Bento estava a ver o jogo na tribuna. Então Exatamente. o adepto aí, o adepto de Vitória, do Boa Vista, do Braga, o adepto que tem lugar no estádio onde se vão realizar os jogos, tem Que que pagou. exigir e que pagou, e tem que exigir, está lá quem tem que estar apenas e só para a organização do jogo. Ricardo. Que isto não é a casa da mãe da Joana. Mas amigos, então vais ver uma Mas coisa. o croquete vai existir. O que eu te digo, o croquete vai existir. As televisões Isso é que é vergonhoso. poderão não. Oh, Mas Remo, as televisões, Isso é o oh, fim Remo, do mundo. Espera, Isso é que é as vergonhoso. televisões poderão não mostrar. Como agora, quando há O António Claro, Duarte, claro. o António Duarte na semana passada deixou aqui bem claro, sem adeptos, mas sem camarotes e sem tribunas, que não venham com histórias. Pois, porque senão não, então- Quem disse vão isso? existir. Mas agora, quando o António António Duarte, Duarte, na semana passada, E eu Quando gostava há de ver diretrizes. algumas das pessoas que estão aqui a defender este jogo sem adeptos quando virem as presidenciais cheias. Isso aí já é outra Mas não é história. isso. Oh, Olha uma coisa. Remo, O as jogo diretrizes. Diz. Deixa-me só terminar com isto. As diretrizes, quando há confrontos nas bancadas para as televisões, são para não mostrar. Quando há uma invasão de campo, há uma diretriz para não mostrar. Posso concordar ou não, mas entendo. Aqui a diretriz vai ser, é proibido filmar o camarote presidencial. Mas tu, eu, o Ricardo e o João Paulo, que conhecemos gente dentro do futebol, vamos ter esse conhecimento e vamos saber que isso que existe. Porque isso é que eu não me acredito mesmo. Olha, o Fábio está a perguntar Olha, se o os pais Fábio- vão. Não, mas eu quero que eu vos diga, há pais que não só vão permitir, há pais que até vão dizer, eu lembro que o Luís Castro disse ontem aqui sobre os pais na formação. Muito bem. Não, há pais que vão dizer assim, filho, desta vez vais poder ser apanha-bolas, porque há pais que não vão deixar os filhos lá ir. Claro. Diz lá, Exatamente. Incrível, Eu ia incrível. dizer isso. Nós temos centros de estágio em Portugal fantásticos. Alcochete, o Seixal, Cidade do do futebol. ou do Vitória, ou do Braga. Se não é preciso adeptos, para que é preciso ir para o estádio? Porquê é que não fazem o jogo no centro de estágio? Até tem melhores É isso condições, mesmo. caralho. E mais Mas muitos eu sou Não é familiares. preciso adeptos. Olha, e tem uma coisa de bom. Até conseguimos fazer dois jogos. Em termos Não, de conseguimos fazer dois transmissão jogos não ao mesmo será tempo. tão favorável. Porquê? Não será Porquê? tão favorável. Por Aqui causa para de ver o VARs, transmissão televisiva, zonas altas, Não, é amigos, provável que esquece não isso. seja tão favorável. Porquê é que não é Agora, favorável? digo eu em termos Olha, visuais, câmaras e tal. Os jogos do Vitória do Sub-19 dão na televisão. E não foi ser ricos. Os jogos do teu Vitória de Sub-19 dão na televisão. E não foi ser ricos. Sim, mas Mas isso a qualidade não é mesma. A É uma qualidade não é transmissão. mesma. Oh, Ricardo. Não é mesmo, não é Mas mesmo. sabe- Não temos os mesmos ângulos, os não mesmos digo- ângulos de VARs e tal. O que é importante agora é a qualidade da imagem também. Ok. Não. Não é. É qualidade de Não. transmissão. E eles só procuraram ir para onde sentem-se confortáveis. E ponto final parágrafo. Escusamos de andar aqui com histórias da carochinha. Eles Sim, vão mas para isso Pincaninho. Quanto é que o Bista vai receber por serem realizados os jogos? Alguém sabe? Não É faço interessante. ideia. Era Que interessante. ajudas é que o Marítimo e o Santa Clara vão receber para virem 2 vezes para o continente? Como é que vai ficar o relevado? E perder o que vão perder por não jogar em casa, atenção. Claro. Não é quantificável em termos de verdade esportiva quanto é que tu perdes por não jogar em tua casa, não é? Portanto, mas Com isso. certeza. Agora, o João Paulo está a tocar aqui noutra questão, e depois há os relevados que vão ser massacrados, mas pronto. Teríamos muitas questões. Eu acho que a base tem que ser aqui só uma como ponto de ordem. Deixa-me só responder aqui a uma pessoa que me lançou aqui uma questão, que é o Nuno Freitas. Eu respondi-lhe por escrito, mas caso ele não tenha lido, que é como é que se resolve a questão salarial dos jogadores. Se eu tivesse o acumulado do Sérgio Ramos, também dizia isso, que não se jogava, mas os que são mal pagos, é assim a lei da vida, é jogar e logo se vê, tal como todos que se tiram e não se põem, sabe que vão deixar de comer. Mas, Nuno, estamos a falar da Primeira Liga. Então na segunda liga que não puderam jogar, então no Campeonato de Portugal que dependem daquele salário que se não fosse a ajuda dos colegas e de muita gente que tem dado dinheiro para pôr comida na mesa, o que é que eles comiam? E eu volto atrás, e eu defendi aqui que para jogar tem que jogar todos.
E para jogar, para dar nada. subsistência à primeira liga, tem que dar aos segunda e tem que dar aos primeira. O direito ao trabalho que a pessoa do restaurante tem, que também foi aqui falada, que quando o patrão mandar o cozinheiro e cozinhar, que ele tem que cozinhar, então mandassem os jogadores da segunda liga, mandassem os campeonatos de Portugal, mas com seriedade, que era assim, quem é que quer jogar? Eu quero, joga, este não quer, não joga e não pode ser penalizado por isso. Isto é que era uma decisão ao homem. Convém dizer também que o jogador de futebol da Primeira Liga, a lei obriga a que o ordenado dele mínimo sejam 3 salários mínimos nacionais. Portanto, são cerca de 1.000 euros. Nós sabemos como é que é, já tinham alguns meses atrás. Estou a falar dos jogadores que como é que vão viver se não receberem dinheiro? Quem recebe 3 ordenados mínimos nacionais consegue viver. Mesmo que esteja em layoff. Não, isso é verdade, mas é o que eu digo. Vamos ver, e o António Duarte deixou aqui esta semente que o Ricardo Monteiro da Silva voltou agora a repisar. Vamos olhar para as tribunas VIP, vamos ver se é só para os adeptos em geral que têm que ir para os cafés, vamos ver como é que as televisões vão reagir e o negócio da televisão se vai processar. E em questão ao resto, eu sou muito sincero. Tem que se perguntar aos jogadores de forma clara, sem pressões e sem serem penalizados por isso de muitas formas, que há muitas maneiras de condicionar um jogador. Basta dizer, meus amigos. E aqui a net estava-me aqui a chatear um bocadinho. Sim, sem colocar cores não vale a pena, mas eu também não sei falar das coisas sem falar delas diretamente. Nós sabemos que os clubes, por exemplo, quando têm que dar aquelas declarações a dizer que pagaram tudo, mesmo sem terem pago, as declarações aparecem. Portanto, aqui a história de perguntar ao jogador se quer jogar, estão à espera que ele responda o quê? Se souber que a entidade profissional quer jogar, as pessoas estão a dizer, mas o jogador quer jogar, não quer jogar. Quando falam com os amigos, com a família, a maior parte não querem jogar. Não é porque não têm saudades do futebol, têm dos treinos, têm do balneário, mas muitos têm medo. E agora aparecem tantos casos, as pessoas têm medo, é normal. Agora, eu também quero futebol, para ser claro, eu quero futebol. Todos queremos futebol. Mas eu quero ir ver. Eu também queria ver. Mas queres ir em segurança? Queres ir em segurança? Claro. Oh, Ricardo, mas para, o jogo de futebol não é só, nós só estamos a dar para a parte dos jogadores. Alguém já ouviu falar, por exemplo, a comunicação social. O Remo está muito mais dentro disso que nós, que eu já tive em salas de conferências, mas estavam vazias. Será que há condições de segurança para se realizar conferências de imprensa? Remo? Não, vai ter que se fazer com as devidas condições. Mas será que há cadeiras afastadas? Será que há salas de imprensa nesses estádios com grande capacidade? Nos estádios que eles querem fazer, isso sem dúvida. Ok, ainda bem. Nos estádios onde eles querem fazer, auditórios até. E ainda portanto, consegue-se. Nesse aspecto, consegue-se. A operação consegue-se fazer. Agora, o risco vai lá estar. E o contacto de bola? E o contacto na bola? Mas porquê que... Olha, Ricardo, sabes o que é que vai ser engraçado? Estás a imaginar um risco? Olha, um pontapé de canto. E tu dizia, pá, os 2 metros de distância para a margem de segurança, ok? Não te vais encontrar a mim. Não vai acontecer. É como o festejo. O melhor agora vai ser os boatos de que o melhor ponta de lança da equipa adversária é que está infectado. Aquelas coisas que se dizem no pontapé de canto, não é? Ou ouvido. Antigamente era sobre a mãe. Vai ser. Sai daqui que senão... Agora, deixa-me dizer... Eu espirro para cima de ti. O Gonçalo Coutinho está a dizer que é compreensível, que acha que é compreensível haver vontade que os jovens retomem. De acordo, é compreensível. Eu também acho que é totalmente compreensível. Agora, acho que também é compreensível que não retomem se não houver condições. E se chegar à conclusão que não há condições. Tentou-se. Como, por exemplo, vamos ver o caso da Alemanha. O Dinamo de Dresden para já é uma exceção, felizmente. Mas se acontecer mais e se realmente tiverem que parar, que as pessoas olhem para isso e dizem, pá, pronto, não vai dar. Que tenham a capacidade de assumir que pode existir um cenário que não vai dar. Pronto, é só isto. As medidas já estão tomadas e se não der, vai ser isto que acontece. É só isto. O nosso contributo é só este. E o contributo de dizer que futebol sem adeptos, por muito que me queiram pintar isto de muitos cenários, não funciona. Eu acho que havia muitas maneiras que os estádios de 30 mil e 40 mil lugares de haver adeptos, mas sou eu. E uma situação que... Desculpa, Ricardo, muito rápido, que eu lembrei-me agora, estávamos aqui a todos a falar e deu uma ideia. E por que não... para o ano, acabar-se este campeonato de setembro ou de outubro para a frente, com adeptos, com o futebol como ele é bonito, e o resto depois da época, porque os jogos não chegam para fazer os 8 meses, com um troféu qualquer que seja inventado, que seja feito para o próximo ano, por exemplo.
Um género de uma segunda taça da Liga. Havia até o cenário que o André Vilas Boas lançou de dizer que jogava-se até dezembro e depois, ou novembro, neste caso. E o campeonato começava em janeiro. Depois começava em janeiro, como na América do Sul, mais curto, não é? Mais curto, mas tinha que ser por causa do europeu. Mas há cenários há muitos, atenção. Mas fazia-se um género de mais uma taça de Portugal, uma taça Covid, Eu acho que para daqui a 100 anos, para daqui a 20 ou 30 anos. É verdade, João Paulo, para os meus filhos se lembrarem, porque isso vai ser um problema que vai existir, isto vai ser estudado. E eu estou convencido, daqui a 30 anos, os meus netos vão isto vai-se falar como a Guerra Mundial, é igual. Na história vai-se falar disso. Então é assim, retomamos os campeonatos em outubro, em novembro, quando for, com tempo, com calma, retomam-se. A próxima época não existe. E depois, o tempo que sobrar, faço uma segunda taça. Com sorteio normal, puro. Alguma coisa agora. Não sei, eu vejo isto, as pessoas com tanta força que não sei onde é que se pode acabar. Vamos e é grave, lá, é um problema o Ricardo Silva, que ele está a pedir antes que ele tenha que sair outra vez. Força, Ricardo. Não estamos a ouvir. Não, ele está a falar, a gente é que não ouve. Mas tem... Estamos com calma, exatamente, é isso. Carrega aí lá no botão mágico. Ele já volta novamente. Aqui a questão. Diz. Não, aqui a questão, quer dizer, é tentar arranjar uma solução que não penalize os adeptos, que não penalize os clubes e que consigamos resolver isto, que neste momento não estamos a resolver, estamos, a volta a dizer, a empurrar o problema com a barriga. Diz, João Paulo, querias acrescentar? Eu o que queria dizer é assim, o que o Ricardo fala tem razão. Podia-se criar uma nova competição, algo. Agora, o que eu acho que é fundamental, e aí os adeptos, nós adeptos, como o Ricardo Silva tem vindo a defender e o António Duarte na semana passada, nós também temos de tomar uma medida. Porque se o futebol não me respeita a mim como adepto, eu também tenho que deixar de respeitar o futebol. Opa, é um desporto que eu gosto de ver. Eu acho mas que gosto tem que eu gosto de estádio, gosto de sentir o cheiro da relva, gosto de ouvir o grito do treinador, gosto de tudo isso. E esses se nos estão a privar de ver os jogos em loco. Opa, se calhar nós temos que começar mesmo a pensar num estádio zero de uma forma mais concreta. Agora vai ser estádio zero mesmo. Mas isso não é? Não é por iniciativa dos adeptos. Quer dizer, estádio zero, não sei. Vamos ver as tribos. Estádio 150. Estádio 50 é bom. Ou o estádio croquete, como chamamos aqui a semana passada, não é? Sim, mas aqui o problema disto é que... Olha este exemplo, como já foi dito aqui também por quem nos segue. Se um adepto de um clube que não pode ir ao estádio apoiar o seu clube, vamos falar de eleições que não pode jogar e por isso estamos à vontade para dar este exemplo. Tu não podias ir ao teu estádio e eleições jogar à porta fechada, mas tu sabias que os camarotes estavam todos cheios. Não achas que aí deveria existir uma tomada de posição dos sócios do clube? Não, e tenho a certeza que existia. Em Matosinhos eu tenho a certeza que existia. Pronto, é isso que se calhar tem que ser. Se os soubessem que o estádio está a porta fechada, mas estavam os camarotes cheios de artistas a comer e a beber e a ver o jogo, ia haver problemas. Isso tenho a certeza absoluta. Pode acontecer a mesma coisa agora? Olha, eu era um dos primeiros a estar na frente. Se pode acontecer. Opa, com alguns clubes, provavelmente, que têm uma massa adepta também. Se querem fazer os jogos, que façam os jogadores, a equipa de arbitragem, os delegados e os fisioterapeutas, só quem estiver ligado ao jogo. Os senhores do croquete que vejam em casa como eu vou ver. Não precisam estar lá para nada. Quer dizer, se for em sinal aberto, porque há muita gente que não vai ver ou vai para o café, lá está. Vou para o café que eu gosto, tenho que ver. Olha, agora... É da maneira que vais apanhar ar. Mas sabes que é até engraçado. E mais gente apanha o vírus também. E não é só isso. Agora imagina, nós falamos aqui dos estádios e fala-se às vezes tanto do jogo da mala. Vocês já imaginaram como é que é um jogo da mala quando uma equipa que tu vais jogar joga em tua casa? O que tu foste levantar agora, pá. Oh, que cara. Ricardo, já imaginaste isso? O quê? O Benfica, pronto, vamos dar nomes. A equipa A quer dar uma bolinha de dinheiro à equipa D, que vai jogar contra a equipa B e joga no estado da equipa A. Uhum. É engraçado. Fica mais fácil, é mais fácil. Deixa no Cacife 2, o Cacife 2 está lá, a chave é só abrir. A chave está debaixo do tapete, à entrada da porta.
Olha, Remo, importas-te refazer a pergunta, faz favor? eu não me importo nada que o Fábio Martins estava aqui a dizer que te silenciaram. Tu é que tens essa. Ligaste com uma cebola hoje, ou lá o que foi, então não está a correr bem. Não, estava-te a falar da questão dos adeptos, que a semana passada o António Duarte até te desafiou, por causa também de estares aí na gênese do movimentos com a Estádio Zero, etc. Se achas que os adeptos devem tomar a posição na eventualidade de acontecer o tal estádio à porta fechada só para alguns, ou seja, com os camarotes e com a zona VIP bem frequentada. Sabes que eu tenho a minha opinião acerca disso é firme. Eu tenho a convicção que os adeptos têm que segurar nisto. Os adeptos têm que ter mesmo mão e vão ser os adeptos que vão ter que, digamos, obrigar, exigir às suas direções para que se tomem medidas. É uma vergonha e eu serei o primeiro a estar à porta do Afonso Henriques se alguém estiver lá dentro que não tenha que estar. Ninguém tem que estar lá. Só tem que estar lá quem tem que para o jogo de... Mais nada, mais ninguém tem que estar lá. É as televisões, é os técnicos, é quem tem que estar. Ponto final. Agora, se eles vão abrir a porta como ao costume para os senhores, tal como se faz festas em Portugal só para alguns, e não se pode fazer outras coisas, aqui de certeza é que vai acontecer o mesmo. Agora, nós adeptos, porque eu estou aqui a falar enquanto adepto, e não é só enquanto adepto do Vitória, eu sou adepto do futebol e gosto do futebol como ele é, e eu quero ter o privilégio de poder ir ao futebol. Eu não posso ir, então se eu não posso ir, ninguém pode ir. E não sou só eu, é o Ricardo Monteiro da Silva, o João Paulo, é toda a gente. Se não há futebol para ninguém, não há mesmo para ninguém. E espero que isto seja claro, e nós, adeptos, vamos ter que ser muito firmes nessa oposição, porque nós vamos ter mesmo que fazer a oposição. Aliás, nós ainda não conseguimos fazer a oposição. Tivemos 3 senhores que foram a uma reunião, depois que foi convidado mais um, que acho que nem falou, ou se falou, quase ninguém o ouviu, e eu acho que, sinceramente, é difícil acompanhar este programa, e eu estou a trabalhar, mas eu não saio deste programa, mas nem que a Liga diga que eu tenho que sair, que eu não saio. Então, e se for a Liga a dizer, não sai de certeza. A Liga aqui ainda não manda. Ainda. E é isso que eu quero dizer. Ainda nem vai mandar. Mas isto queria dizer isto é muito importante. Democracia, portanto. Isto é muito importante. E a minha convicção é que estes 3 clubes vão fazer um quadrangular de verão. 3 que vão fazer um quadrangular. O 4º será o governo, de certeza absoluta, que vai entrar num quadrangular de verão. Porque isto que está a passar é uma completa e total vergonha. Eu tenho vergonha de ser português neste momento, por causa destes senhores que têm que tomar decisões, têm o poder para tomar decisões, e sempre que têm que tomar uma decisão, têm que olhar aos interesses dos senhores que os puseram lá. Isto é uma vergonha. E eu quem me dera que o Sr. Presidente da Liga, o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente da Federação estejam a ver este programa. Porque eu gostaria muito de lhes dizer na cara e nos olhos, vocês não são uma vergonha. Vocês são totalmente incompetentes. Vocês não merecem o que recebem para desempenhar a função que estão a desempenhar. Isto é capaz de ser um bocado forte. Um amigo teu vitoriano está a dizer que sabe de fonte segura que os croquetes vão lá estar. Então nós vamos ter que tomar uma atitude contra isso. Se eles têm croquetes, eu também quero croquetes. Eu tenho pago, o meu lugar está pago. E eu quero croquetes e cerveja e vinho. Mas quero no meu lugar, não quero no lugar deles. Eu quero no meu lugar. O Humberto deve ter tido essa informação nos escuteiros, certeza absoluta. Portanto, se eles têm direito a cerveja e croquetes, eu também quero. Não, mas atenção, que vocês aqui, em programas anteriores, nós que somos uns idiotas, que às vezes lançamos assim coisas que se confirmam depois e é uma chatice. Até vocês sugeriram uma série de medidas para ter num estádio de 30 mil pessoas, ter 5 mil. Vocês anunciaram aqui várias medidas que poderia ser perfeitamente plausível, mas que lá está. Não é a festa do Avante, não pode ser. Portanto, se fosse a festa do Avante... Se fosse a festa do Avante é possível. E eu aposto... Nem se pode ir a Fátima, a fé também não, mas pode-se a festa do Avante. Voltando ao mesmo. Eu aposto. Essas medidas não foram tidas em conta. Portanto, eu mantenho, e fazendo fé no que está a dizer o Humberto, e eu também digo aqui já, se for para convidados, muito mal estará o futebol, porque aqui as autoridades têm um momento de dizer é à porta fechada, ponto final, parágrafo, não entra ninguém, e só as pessoas estritamente necessárias, nem mais uma. Claro. Acabou. Que isso é que é ter cuidado. Por isso é que eu acho que o adepto vai ter que ter mão nisto. Se é uma revolução, chama-lhe o que quiser, 25 de Abril, 1º de Maio, Revolução de 2020, Covid,
chamem-lhe o que quiserem. O adepto, se aperceber que o seu estádio está a ser utilizado por uma elite, tem que trabalhar essa elite, nem que seja na mão. É mesmo assim. É assim que as coisas se fazem. Sempre foi assim que as coisas se fizeram. Porque é que vêm agora aqui os iluminados dizerem o teu estádio não é para ti, é para uns certos senhores que estão ali. Mas está tudo maluco. Ricardo, Mas espera só um minuto. Deixai-me só fazer aqui um parênteses muito rápido. Eu não sou de entrar nisto, mas tenho que responder. Dizer ao caríssimo Humberto Silva que os cromos sabem tudo e que por aqui dou terminada a conversa e desculpai de quebrar o vosso raciocínio. João Paulo, força. Já me perdi no raciocínio, mas agora já sei o que dizer. O que o Ricardo está a falar em relação aos estádios que os adeptos podem fazer é muito complicado. Porque quem devia dar o exemplo é os do croquete. As pessoas dos croquetes é que Não deviam dar o deviam exemplo. ir. Nós não vamos. Mas estás a ver um Nós António não vamos. Costa a não ir assistir um clássico. Desculpa lá, mas estás a ver o António Costa a não ir assistir um clássico. E tu estás a ver o João E Paulo aquela gente toda do governo. Se calhar agora que disseste isso, podem não ir, mas Sim, mas sabia esperava. Escrevi em privado e esperava. acho que era melhor. Porque agora que lançaste aqui, vai mais gente perfilhar essa tua declaração, vai aparecer um comentador de referência da elite a dizer o que tu disseste aqui, e como foi esse comentador de referência que disse, depois o governo já é capaz de ter atenção e é capaz de já não ir o António Costa ao Clássico, ao Porto Benfica no estádio de Alvalade, por exemplo. Nós é que temos as bolas de cristal. Quais bolas é que estás a falar? As de cristal. Muito bem, ora bem, vamos aqui aproveitar. As outras nós temos. Vamos aproveitar. Ficou. As outras nós temos. Por isso é que eu lhe Eu pergunto. falo por mim. Vamos agora aproveitar que o nosso Ricardo foi cortar mais uma barba no instante, e não é aproveitar no mau sentido, é no bom sentido. Vamos falar aqui de outras questões. A nossa opinião em relação a esta questão do futebol acho que ficou por demais evidente para todos. Demos a nossa, agradecer a todos que também deram a sua. Vamos falar aqui rapidamente de uma situação que também marca a semana, que é no Campeonato de Portugal, já sabe, Vizela e Arouca sobem, a questão do mérito desportivo, os clubes do Distrital também sobem, alargamento do Campeonato de Portugal, terceira liga na época seguinte. Arranjou-se assim, quanto a mim, para parar a contestação, não por reformulação das provas, foi para calar a contestação das associações, ponto final, parágrafo, nomeadamente aquelas que têm peso, como a do Porto, Braga, Aveiro, etc., Lisboa, e assim acabou-se, sobem todos, 90 e tal clubes no Campeonato de Portugal. E depois faz-se uma terceira liga, que depois tem até uma coisa curiosa, quem estava agora em vias de subir, podia subir à segunda liga por via de play-off, não subiu e habilita-se a terceira divisão, porque passa do terceiro escalão nacional para o quarto nacional. Portanto, isto acontece em Portugal, na boa, e ainda lemos pessoas a aplaudir, a dizer que foi uma grande medida. Não se mexe no futebol profissional, mas no resto, uma terceira liga está resolvido. Onde é que eu queria chegar? Sobe Vizela, sobe Arouca, os 6 clubes que estavam em zona de play-off, e quanto a mim, bem, legitimamente, queixaram-se, porque eles dizem que têm provas e que garantidamente lhes foi prometido que seria realizar o tal play-off a 6 jogos sem segundas mãos, portanto mata-mata, quartos final, meia final, quem ganhasse as meias finais subiam. Pedem uma reunião à Federação, explicam nesse pedido que é para falarem diretamente com Fernando Gomes, porque eles também são presidentes e não queriam falar com os interlocutores que precisamente lhes tinham dito que ia haver play-off. Chegam à cidade do futebol, não há Fernando Gomes, há José Couceiro e há Carlos Lucas. Os clubes levantam-se, bem-se embora, com uma atitude de coragem, que foi acusado por José Couceiro de ser uma falta de respeito, e eu vou pelo lado da atitude de coragem. Estou aqui a dizer a minha opinião também, como sempre faço. Respeito por ser Fernando Gomes. E portanto, vêm-se embora. Respeito a Fernando Gomes. Não foram ouvidos pelo Presidente da Federação depois de uma decisão que atenção, o Presidente da Federação podia realmente recebê-lo e dizer é a minha decisão, ponto final, parágrafo, e era isto que era bonito. Portanto, o que é que vocês acham da atitude dos 6 clubes? O que é que vocês acham de terem saído? O que é que vocês acham do Fernando Gomes não estar presente? Ricardo Silva, força. Eu vou pedir desculpa e eu tenho que me ausentar. Sim. Para a semana será melhor, mas também não saio daqui sem dar uma opinião sobre isto. Portanto, o senhor Fernando Gomes não compareceu porque não quis, certo? Porque ele não terá assim tanto para tratar, porque este é o campeonato que ele tem que tratar, é o campeonato que está sob a alçada da Federação, e ele não quis receber os responsáveis desses clubes. Portanto, é uma falta de respeito, falta de educação e falta de profissionalismo do seu presidente da Federação. É uma vergonha. Como é que alguém
tem 6 presidentes para o ouvirem e para falarem acerca daquilo que é mesmo importante, e vamos resolver isto, e queremos saber qual é a sua opinião sobre isto, e ele pura e simplesmente digna-se a não estar. Isto é uma falta de respeito, e também quer dizer que eu quero, posso e mando, e não me interessa a vossa opinião acerca de nada, porque está tudo decidido. Eu até dei algum dinheiro para a segunda Liga e emprestei dinheiro aos clubes do Campeonato de Portugal, não é? Portanto, como é que é possível, e isto também é importante para as associações e para os clubes do Campeonato de Portugal, porque quando eu digo nós, adeptos, temos que ter bem atenção em quem votamos, as associações e os presidentes dos clubes do Campeonato de Portugal e por aí fora também têm que cada vez ter mais atenção a quem em que eles votam, para que depois defendam os seus interesses. Nitidamente, o seu presidente da Federação Portuguesa de Futebol não defendeu os interesses dos clubes do Campeonato de Portugal. Isso é nítido. Defendeu o interesse de uma elite de clubes. E isso está bem demonstrado nas decisões que tomaram. Eu peço imensa desculpa e prometo que para a semana será melhor. Despeço-me aqui de todos vocês e um grande abraço. E para a semana, de certeza que será melhor. Um grande abraço para ti, Ricardo, João Paulo, Remo. Tenho pena de não estar aqui o nosso António Duarte. E para a semana, de certeza que estaremos em direto. E vá lá. Abraço. Ricardo. E compareço. Um abraço a todos. Ricardo, só para terminar, isto para a semana correr melhor, vê se fica rouco. Ouviste? Ok. Ora, João Paulo, diz lá, o que é que achas? Achas que os presidentes dos clubes estiveram bem? Os presidentes dos clubes tiveram uma atitude de homens que têm respeito para eles próprios e para a instituição que representam. Com todo o respeito pelo Sr. José Conceiro, e eu, se fosse presidente de um clube, não quero ser recebido pelo Sr. José Conceiro. Se eu tenho que ter acesso a Deus, não vou estar a falar com os santos. Não, isso és presidente, para isso mandas o teu vice-presidente, o teu diretor para o clube. É o que eu ia dizer. Se é para falar com o Sr. José Conceiro, não vou diretor desportivo. Não vou lá fazer nada. Mas se fossem os presidentes dos 3 grandes, achas que ele já estava presente? Se acho, ele que primeiro há uma grande diferença que é assim. Tem que perguntar. E tem que perguntar. Tu sabes que eu gosto dessas perguntas. A diferença é: houve 6 clubes que requisitaram à Federação uma reunião. Correto? Não, requisitaram ao presidente da Federação. Ao presidente da Federação uma reunião. Se fosse os 3 eucaliptos, quem requisitava a reunião era o seu presidente da Federação. É que a diferença é esta. Não é? Uns requisitam, os outros são requisitados. A grande diferença é esta. E mais uma vez, a falta de respeito que o Sr. Fernando Gomes tem para com as equipas dos campeonatos que estão sobre a alçada dele, continua. Não é? Porque eu não concordo que tenha subido o Arouca e o Vizela. Se há condições para realizar 30 jogos da Primeira Liga, 90. Também há condições para realizar 6 ou 7 ou 8 jogos. 6 jogos, eram 6 jogos. Portanto, era muito mais verdadeiro. As outras equipas, estas 6 equipas, quer subissem, quer não subissem, sentiam que foi no campo que ditaram a subida e têm toda a legitimidade de defender isso. E eu não concordo com esse tipo de subidas. Pá, é a minha ideia, vale o que vale. E acho que devem defender a sua dama como defende a minha. Exatamente. Ricardo Monteiro da Silva. Olha, eu ia dizer e vou dizer aquilo que o Fábio ainda agora disse. Eu estava a pensar nisso para dizer, que é, eu vejo o ser presidente da Federação, o Sr. Fernando Gomes, mais preocupado com a Primeira e com a Segunda Liga, que não lhe diz respeito diretamente, que isso são competições da Liga, do que propriamente com as competições que estão sobre a sua alçada. Não é? Quer dizer, as competições que lhe estão afetas, ele não está preocupado, não está a dar soluções, fica tudo igual, pronto, depois vê-se. Com a Primeira e a Segunda Liga, é ele que marca reuniões com o Governo, não quer que o CP de Proença vá, mas também acho bem, porque estavam lá os 3 eucaliptos a representar o CP de Proença, ele já não precisava de ir, mas vejo
vejo uma falta de respeito tremenda para com os clubes. Principalmente isso. Porque foram os presidentes. É a mesma coisa, Remo, que eu te pedir para falar contigo. Tu dizes-me, ok, passa cá em casa. E eu chego aí e depois-me a falar com um dos teus filhos. E aí a dizer-me, olha, o meu pai não pode estar aí, mas diz lá o que é que queres. Quer dizer, isto é inconcebível. É vergonhoso para a nossa federação. E eu acho que esta crise está-nos a dar para... Não é para conhecer melhor as pessoas, mas para termos mais certezas ainda do quão fracas são. Deixa-me só aproveitar aqui para responder ao meu amigo Dinis Ferreira, que faz aqui uma publicação que diz que não concorda a terceira liga em 21-22 e que quando eu disse que quem agora podia subir ao segundo escalão, que em 21-22 estava no quarto escalão. Ó Dinis, eu mantenho, porque ouve bem. Vamos olhar para um clube, eu nem vou falar do FAF, senão vão dizer que eu estou aqui a puxar a brasa à sardinha do clube que representei na última época. Olhanense ficou em primeiro lugar da série. E o Olhanense e o Praense teriam, a partir dos mesmos direitos, que tenham um Arouca e um Vizela, porque estar a olhar para isso só pela classificação de cada série é um bocado complicado, porque as séries são todas diferentes, mas pronto, porque poderia ter sido também utilizado o sistema que o Praense era quem tinha mais vantagem para o terceiro classificado, podia ser, é o para o segundo, mas não foi o mérito esportivo quem tinha mais pontos, ok. Olhanense ou Praense podiam ir ao play-off para subir à segunda liga, e se subiam estavam no segundo escalão do campeonato do futebol português. Não sobem porque não há play-off, foi decidido assim, ficam com os seus direitos no estado em que sabemos, mantém-se o terceiro escalão, certo? No fim da próxima época estão no quarto escalão do futebol português. Ou seja, passaram de numa época poder subir à segunda liga, com legítimas aspirações, para no fim da época seguinte estarem na quarta divisão. E não desceram desportivamente, desceram porque vai ser lá encaixada uma divisão no meio. Portanto, esta é a minha leitura, ponto final. Agora, corroborando o que estavas a dizer, toda a gente sabe, só quem não anda atento ao futebol, que há séries muito mais fortes que outras. E temos clubes que às vezes preferiam ficar na série C do que na B, porque a B será mais forte que a C. Não é? Todos nós sabemos isto. Portanto, mas não tem a ver com isso, são completamente diferentes os campeonatos. Mas o que estás a dizer da pontuação, isto é lógico. Isto é lógico, porque há séries que são efetivamente mais complicadas do que outras. Ricardo, eu quando falo muitas vezes na segunda liga, de não fazerem uma zona norte e uma zona sul, eu tenho a perfeita noção que a zona norte é muito mais difícil que a zona sul. Sim, mas depois até sobem da zona sul. Ultimamente. Não é isso, mas estás a chocar no ramo, estás a entender? A zona norte é muito mais competitiva. Muito mais. Mas o que eu digo é que, como é que em 4 séries, que pronto, tu vais pelos pontos, tudo bem, mas eu já nem estava a entrar por aí, eu estava a dizer que primeiros são primeiros, são todos primeiros, como os segundos também têm direito, estão em lugar de playoff, para mim é muito claro. Tu já me conheces há alguns tempos e sabes qual é que é a minha ideia. Foi assim porque era o que dava jeito e era para quem tinha que ser. Porque se fosse para subir o Fafo, ou se fosse para subir o Olhanense, já não era pelo mérito desportivo, é porque tem mais vitórias em casa. Pá, eles sabem quem eles querem. Sim, mas atenção, o que eu quis dizer ao João Paulo, eu percebo, ainda bem que tu disseste isso, porque é por isso também que estás aqui no programa, é por dizer o que pensas. O ano passado, está aqui o Nuno Ricardo a dizer, e muito bem, quem subiu, Casa Pia e Vila Franquense ficaram em segundo lugar nas suas séries. Isto atesta que se houvesse playoff, os 8 que estão em lugar de playoff tinham legítimas aspirações de ir para a segunda liga, porque é um mata-mata, tudo pode acontecer, e portanto passas de poder subir à segunda liga para no fim da próxima época estares na quarta divisão nacional. É isto. Mas, também, agora para aí, vamos ver uma coisa. Nós não percebemos nada de futebol, somos os malucos que aqui. Não, isso eu sei que não. Aliás, olha, apareceu aqui um senhor agora que eu tive o enorme prazer de o bloquear e de o mandar de vela já, portanto, a dizer que era só azulados. Portanto, é preciso realmente não. Eu sou daltónico. Era só, desculpa. Azulados. Azulados. Disse outras coisas. Eu só pelo comentário cromático. Eu só pelo comentário cromático não punha o homem fora da... Mas realmente o teu rodapé tem azul. O teu rodapé tem azul. O teu microfone é azul. O que é que a luz do ET é azul. Aqui. Portanto, diz lá, João Paulo. Não, há treinadores, e tu tens falado, tens conversado com muitos aqui nos teus programas, que podem preparar uma equipa para na fase dos playoffs ela estar na plenitude da sua força. Exatamente, claro. Portanto, não vamos andar aqui com a federação e as associações sabem quem eles querem. E o jeito depois vai subir. Se não fosse para subir o Vizela ou o Arouca, eles arranjavam maneira.
era quem ganhou mais jogos fora. Eles arranjavam estratagemas. Ou quem tem menos amarelos. Eles iam procurar algum penteio. Fair play, melhores marcadores. E não vamos andar aqui com segredos. Quer dizer, há equipas que estão constantemente, como o Praense, a ir aos playoffs e chegam lá bem sempre de bela. O Praense já passou por tudo, até com o playoff com o teu clube Leixões. Jogou comigo. Numa reformulação também em que o antepenúltimo da segunda liga jogava com o terceiro classificado. Já aconteceu de tudo. Portanto, por isso é que eu digo que quando chama alfaiataria e alfaiates tem a ver com alguma coisa. Olha, Ricardo, só quer dizer que a tua camisa também é azul. Deve ter sido por isso. Deixa-me só mandar. Olha, eu vi cinzento, que nem preto, nem branco, nem nada. Deixa-me mandar uma saudação especial ao Nuno Ricardo, que está-nos a seguir. Eu não o conheço pessoalmente, nunca falei com ele, só precisamente pelo Vizela, e teve aqui um comentário bem interessante. Portanto. Precisamente pelo comentário dele, onde fala das duas equipes que foram ao playoff e subiram, e depois vem dizer que é de Vizela. Portanto, parabéns. É de louvar a atitude. É este o espírito que nós queremos no programa, e um grande abraço para ele. Ora bem, vamos para terminar, porque já vamos com 1h10 e nós dizemos sempre que o programa era para ter 1 hora e nunca teve, ainda bem, quer dizer que é bom sinal. Estamos a chegar ao tempo das cerejas. Exatamente. Deixa-me também só dizer que, porque senão uma pessoa tem aqui tudo o que diz corre o risco de ser mal interpretado, e aproveitar que estamos em antena para não ser mal interpretado. E eu também sou desconcordo, para quem está a dizer isso, que quem não cumpre as suas obrigações, nomeadamente as salariais, que não deve subir divisão, ou que não deve sequer ficar na divisão em que está. Dito isto, sobre se o Praense estivesse em cumprimento, como se tem vindo a revelar, não teria condições de. Nós estamos a falar de questões do quadro competitivo e não do Praense, do Olhanense, do Espinho, do Carvalho. Mas isso nós temos sempre defendido, quem não for cumpridor, que não tem que estar nas divisões. Todos nós temos defendido isso. Portanto. Ora bem, vamos para os 2 últimos temas que vos dizem respeito diretamente. Vou começar por ti, João Paulo, só por uma questão muito simples, porque te perguntaram isto diretamente e nós aqui tentamos não deixar nada por responder, se bem que podemos confirmar que estava no nosso alinhamento para hoje. O Manuel Cajuda não fica, fez poucos jogos, até por causa disto do Covid, não fica. Notou-se alguma tristeza do Manuel Cajuda no seu post, mas não fica. E o nome mais falado neste momento começa a ganhar de tal força que onde há fumo costuma haver fogo, vamos ver, mas é Tiago Fernandes. Tua opinião, que é que te perguntam diretamente, o que é que tu achas da saída de Cajuda e se for Tiago Fernandes o escolhido? Eu do Missa Manuel Cajuda não posso ter uma grande opinião, que ele teve cá há pouco tempo. Como pessoa, como homem de futebol, 10 estrelas. Uma pessoa como eu gosto, direta, sem rodeios. Foi uma decisão da SAD, da sua administração, e eu respeito, e eles lá terão as razões deles. A possível vinda do Tiago Fernandes, acho que vai ser a prova de fogo para o Tiago. Já passou no Chaves, já passou no Estoril. Se chegar aqui a Matosinhos e não passar, vai ter que começar a pensar em treinar equipas do Campeonato de Portugal e da Terceira Liga. Porque acho que vai ser a prova de fogo para ele. É uma decisão da SAD, como eu já disse, da administração. Se me perguntares se era o treinador que eu queria, digo-te que não, mas isso sou eu. Que eu sou um apologista com os treinadores das equipas, tem que ser alguém que conhece bem a casa. Eu na formação defendo isso com unhas e dentes. Um treinador do Boa Vista, do Leixões, do Vitória, tem que ser alguém que conhece bem os terrenos onde pisa, que conhece bem a mística do clube, que muitos deles chegam cá e não conhecem nada disto. Andam aí, treinam, vão embora, acabou, depois vêm sempre com aquelas coisas, dá Leixões no coração e é uma grande tanga. Vamos ser frontais, porque não vamos... É a realidade, Ricardo. Tem razão. Andar com histórias. Eu identifico-me com treinadores que têm sangue na guerra, como se diz aqui em Matosinhos, que têm o nervo, que têm aquela vontade de vencer, como todos nós temos. E que tenham tem que ser. Um que eu gosto, e ele vai-se começar a rir, o Filipe Gouveia é um tipo de treinador desses. E passou aqui, não foi feliz. Os resultados não ajudaram. Mas é um tipo de treinador que eu gosto. É alguém que chama os nomes, não anda aqui com rodeios. E depois, são opções da SAD, acho que isso, eles lá terão as razões deles, e eu não optava por treinadores fora
do nosso ADN. E acho que o Tiago Fernandes é um bocado fora do ADN de Leixões. Muito bem, da ADN para ADN Boa Vista, Vasco Seabra, é o nome falado. Eu próprio adiantei na página, portanto não vou estar aqui a dizer nome falado. Eu adiantei que é uma possibilidade para o Boa Vista. Mais uma bola de cristal. Não sei, vamos ver. Posso falhar, já falhei algumas vezes. Mas repara, não falhaste porque depois a seguir vieram mais futebol, Salgueiro e outro. Foi muito giro. Mas vieram com a mesma notícia, segundo ponto. Portanto, se for em primeira mão. Até podem ter sido fontes diferentes e eu até posso aqui partilhar que sei que o 00 sabia disso há mais tempo e não lançou logo a notícia porque foi o dia em que se soube que os 6 presidentes não foram recebidos pelo Fernando Gomes e aquilo estava a bombar e há questões editoriais, mas eu também não faço questão de ser o primeiro. Eu até digo aqui publicamente, eu na Rádio Estádio avancei que o Pepe ia ser treinador do Sporting Clube Braga e no dia em que o avancei voltaria a dizê-lo, e o futebol muda, depois foi o Sapinto. Portanto, à data em que eu disse que o Vasco Seabra estava e a saída do Daniel Ramos também disse eu que ia para o Boa Vista. Exatamente. E uma pessoa do Boa Vista a garantir-me ao telefone pela saúde, que era mais sagrado de toda a gente, que o Lito Vidigal ainda estava a dar treino e que ia continuar a dar treino. E eu no dia a seguir liguei a essa pessoa e disse, olha, o Daniel Ramos foi apresentado o Lito ainda está a dar treino. Mas pronto, adiante. Um minuto, que vi aqui uma coisa que tenho que responder. Força. Aqui o senhor Diniz Ferreira a dizer que os treinadores de formação têm que ser competentes, formadores e com grande caráter. É uma ideia, eu respeito. Mas, nos meus 21 anos de experiência, todo o sucesso que as minhas equipas de Leixões tiveram não foi com professores, foram com pessoas que foram ex-jogadores de Leixões, que sentem este clube da forma que mais ninguém sente e que ensinam às nossas atletas, jovens com 12, 13, 14, 15, 16 anos, a mística do clube. Eu não sei que clube é que ele é, nem me interessa, a mim dá-me igual. No meu Leixões, que eu defendo no meu Leixões, e eu gosto de treinadores assim. É tua opinião e é dele e está tudo bem. E nós gostamos desta pluralidade. Aliás, o Orlando também está a dizer ao Ricardo que a questão da mística da casa nem sempre dá certo, que dá aqui o exemplo do Sanches, mas também podemos dar o do Jaime Pacheco, ou eu puxo a brasa à sardinha do Petit. Normalmente nós só vamos dar os maus exemplos, nunca damos os bons. O Campeonato de Portugal até para a Primeira Liga e mantém-se, podemos dar muitos mais, não é? Por isso, por amor de Deus. Mas também temos muitos exemplos que funcionaram bem. O Gouveia chegou a Boa Vista para pegar nos Júniors ainda no teu tempo, e 14 jogos, 14 vitórias. Sim. E ficou em primeiro lugar no campeonato juntamente com o Madrid. Há muitos bons exemplos. Temos muita coisa. Temos casos bons e casos maus agora. Cada um tem o direito de João Paulo, eu respeito. Tomara-me a mim que no meu clube fossem todos os treinadores boavisteiros. Agora, se é possível, não. Agora, que eu gostava... Porquê que não é possível, Ricardo? Mas pode ser possível. Pode ser possível. Até chegares à competição mais ou menos a sério. E quando eu digo competição mais ou menos a sério, quando estamos a falar em juvenis, campeonatos nacionais, aí para cima, acho que aí temos que botar ao mérito e não só ao treinador da casa, na minha opinião. Mas acho que tem que ter alguém que então, quem está à frente dos clubes é que tem que tomar essas decisões. Só para tirar essa fase, em relação à formação, que sabes que é um assunto que eu gosto, o clube não tem que formar só atletas, também pode formar treinadores. E tem que formar homens acima de tudo. Sim. E valor. Isso os homens já é a parte, isso é primário. Mas além de formar atletas, também pode formar treinadores para chegar aos sub-16, 17, 18 e 19 e ter lá pessoas da casa. É a minha ideia. O Bruno Lage diz sempre que se não fosse o tempo que passou dos infantis e por aí fora, não tinha chegado onde chegou. Portanto, dentro do próprio Benfica. Nem toda a gente tem essa oportunidade, mas ele até a teve. E sabemos, olha, o Luís Freire, que agora está em voga com o Nacional da Madeira, subiu todos os anos do Distrital até à Primeira Liga. E, portanto, o futebol é isto. Lembro-me de Leonardo Jardim, e olhem para o percurso de Leonardo Jardim e vejam como às vezes... os Santos da casa também fazem milagres, não é? Ele na Madeira e depois por aí fora, Beira-Mar, e foi sempre a andar. Ora, Ricardo, Vasco Seabra é falado, não é confirmado, até lá ser apresentado pode acontecer muita coisa. Eu lembro de um jogador que ia na autoestrada para assinar pelo Sporting, deu meia volta e foi apresentado no Porto nesse dia, portanto tudo é possível, mas há uma questão fundamental. Daniel Ramos é o treinador, o Boa Vista emitiu um comunicado, aliás, fonte do Boa Vista, que falou com os jornais a dizer que o único compromisso era com Daniel Ramos, que ainda iam falar, etc. Portanto, como Boa Visteiro, sócio de Boa Vista, a tua leitura? Olha, Ramo, a minha leitura é um bocado tristeza, porque se temos ainda campeonato para jogar, se o Boa Vista matematicamente ainda não está garantido na primeira divisão, e numa altura destas estarmos a falar em treinadores, acho que é muito mau. Porque se é mentira,
são boatos, teremos que lidar com eles, são os jornais que os lançam. Se há alguém que quer dar alguma promoção ao Vasco, tudo bem. Agora, a ser verdade, e eu não duvido que seja, atenção, a ser verdade, põe o nosso treinador um bocado melindrado. Eu falo por mim, se estivesse no lugar dele, não gostava disto e não iria trabalhar com o mesmo afinco e da mesma maneira quando os campeonatos retomarem. Em relação ao Vasco, eu não conheço muito bem o trabalho dele, sei que esteve no Passos, não fez uma época inteira, salvo erro, foi para substituir, ele era adjunto e foi para treinador principal, então também não ficou. Foi para o Famalicão, também teve meia época, sub-23 de Estoril e agora ao Mafra. Não vejo que tenha um currículo muito cheio para poder pegar num projeto do Boa Vista e que eu quero para o meu Boa Vista. Contudo, as surpresas acontecem, é um treinador novo, pode ter umas ideias de futebol. Eu vi o Mafra jogar 1 ou 2 jogos este ano, gostei do futebol que o Mafra jogava, só que é completamente diferente uma segunda liga de uma primeira liga. É completamente diferente treinar no Mafra ou treinar no Boa Vista. As massas adeptas são muito mais exigentes. É tudo. Agora, nós temos o exemplo, falaste há bocado do Bruno Lage, que também ninguém o conhecia, e veio por lá acima aos bocadinhos, e acabou no escalão principal. Fez um bom fim da época o ano passado. Portanto, é esperar para ver. Agora, volto a dizer que o que me entristece é esta notícia, se é verdade. Primeiro, quem é a pôs jogar para fora e segundo, ou antes, primeiro, porque é que o clube já está com negociações tão adiantadas e segundo, porque é que sai numa altura destas. Mas isso, às vezes há coisas que nós, enquanto adeptos, não entendemos e nos fazem um bocado de confusão. É que o Vitoriano que está a brigar contigo, mas que é verdade, não te importavas ter o Ivo Vieira no Boa Vista, não é? Portanto... Não, eu já disse isto. Eu cheguei a dizer... Quando falámos que o Ivo Vieira não ia conseguir, eu nem sei se foi em direto. Não ia seguir no Vitória, não é? Pelo que aparece. No Vitória, sim. E nem sei se foi aqui no programa ou se foi até onde costumamos falar, que eu disse, graças a Deus, abram-lhe as portas do Bessa, porque era um treinador muito bom, bem-vindo e é um excelente treinador. Deixa-me só dizer. Preferia meio Ivo a um Vasco que se abra, apesar de... O Humberto Silva deixa-te aqui uma mensagem pessoal que acho que deves ler e pronto, e fica-lhe bem. Tem a ver com aquilo há pouco do Chrome e portanto ele respondeu-te, mas respondeu bem e portanto está o assunto esclarecido. Nós aqui somos assim e vamos ser sempre e toda a gente tem lugar e também tem direito a errar, porque também se falha golos de baliza aberta e se dá frangos e nós também falhamos e portanto está tudo bem. Dizer ao Humberto Silva que ele está-me aqui a perguntar, depois isso da bola de cristal tem esse problema, quem é que é o próximo treinador do Vitória? Um abraço para as cartas logo. Eu não vou ver aqui não, para dizer que eu tenho desconfiança. Para dizer a verdade, eu que não tem nada a ver com o assunto, que eu digo sempre isso, ainda esta semana disse isto a pessoas de Boa Vista. Quando estive no Boa Vista, a responsabilidade era minha. Como estou de fora, raspo lenha, não tenho opinião, no máximo poderia ter como sócio, mas não me meto nisso, até porque o trabalho de quem está à frente dos clubes é extraordinariamente difícil. Mas para dizer, se me pedem opinião, Ivo Vieira tinha obrigatoriamente, por tudo e mais alguma coisa, ser o treinador do Vitória, sem qualquer tipo de dúvida, fosse qual fosse a política, porque quando se é um treinador como o Ivo Vieira tem que se aproveitar o treinador como o Ivo Vieira, e eu já o sabia, depois do que vi aqui na quarentena da bola com o Ivo Vieira, com a garantia absoluta fiquei. Mas para dizer ao Humberto aquilo que eu ouvi, que vale o que vale, das pessoas amigas do futebol, é que os nomes eram entre Pedro Caixinha e Rui Faria, algo deste género. Portanto, logo se verá se vai ter ou não. Arranjar um problema. Vais arranjar um problema. Foi aquilo que me disseram. A mim disseram-me Pedro Caixinha ou Rui Faria. E, portanto, que não se pode pôr em causa a competência de nenhum dos dois. Agora, eu acho é que o Ivo Vieira fez mais do que trabalho, mesmo ficando aquém, e ele assume que ficou aquém daquilo que o Vitória poderia e deveria fazer. Eu acho que a qualidade do jogo do Vitória, os jogadores promovidos, aquilo que o Vitória faz numa época muito exigente, com os jogos que faz na Liga Europa contra clubes que nenhum dos grandes, se calhar, teria passado aquele grupo, dos ditos grandes, portanto acho que merecia essa oportunidade. Meus amigos,
Um grande abraço, Ricardo Monteiro da Silva, João Paulo, ao nosso Ricardo Vitorinha, que depois vai ver no YouTube e depois fica triste, uma pessoa não se despede dele. Portanto, um abraço para o nosso barbeiro e também um abraço para o António Duarte, que sei que está a ver, apesar de não ter participado, porque ele e as questões técnicas não se dão muito bem, mas ele vai voltar. Um abraço, E nós temos saudades suas, António, temos saudades suas. Grande abraço. Exatamente.